Trylist I Am Not a Human. I Am A, e não sabemos o que eles são. Esse é um joguinho que conquistou aí a boca do povo durante uma semana. Ah, pena, né? Porque eu queria ter visto muito mais vídeos no YouTube sobre esse jogo aqui. E assim, eu até pensei em produzir um vídeo sobre isso. Só que todas as vezes que eu tentei produzir um vídeo sobre uma parada que eu gostava e que não era backgrounds, o vídeo era mal recebido no meu canal, então eu resolvi não fazer. Posso fazer o quê? É o meu público, reclamem com eles. Mas assim, esse é um jogo muito interessante e é importante dizer que esse jogo ele tá meio que em beta, né? Ainda vai sair e, pelo que eu bem me lembro, a versão original, a versão inteira no caso, vai sair em abril assim. Então eu tô esperando porque o jogo aqui ele é muito interessante. E assim, pelo que eu li, após ler em meu Facebook, eu dei uma pesquisada sobre o jogo, eu vi que tipo, na próxima versão do jogo, nem todos os personagens que são visitantes serão visitantes no jogo final, e também nem todos os personagens que são inocentes serão inocentes no jogo final. O que é interessante, porque pensa, se você lança uma beta de um jogo que o objetivo dele é você descobrir se os personagens são visitantes, impostores ou se não, e aí na beta você descobre quais todos são, quando você for jogar o jogo final, você não vai ter surpresa nenhuma. Então faz total sentido que, tipo, se for o caso, realmente, se eles mudarem as coisas, pô, eu tô muito curioso pra saber como que vão ser as mudanças, saca? Mas assim, a gente tem uma beta, temos uma beta, e já que eu não vou trazer nem gameplay, nem história do jogo, porque além de estar em beta também, já passou o hype também eu não acho que ninguém no meu canal ia querer se interessar em ver, então vamos fazer uma trylist. É uma trylist que dá pra falar do jogo enquanto estamos falando da trylist. Então é interessante. E bom, vamos lá. Primeiramente, Amogus. Cara, o cara da Amogus, eu vou deixar ele aqui no meio. Na real, volta, não aconteceu nada, vocês não viram nada. Vamos por ordem de personagem que aparece no jogo, tá? Ordem de personagem que aparece no jogo, vamos colocar aqui na ordem então. Eu vou colocar na ordem, já que não tá na ordem, já que não está na ordem Billie Jeans. Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro a ordem. Cara, se eu lembrar a ordem, se eu lembrar a ordem, eu tenho uma boa memória, porque eu vi mais de uma gameplay. É ele, esse aqui aparece também lá no comecinho, né? Acho que antes daqui, já não lembro a ordem. A partir daqui já não lembro a ordem. É tu, Amogus? A mulher? Com o husband? Você? Esse daqui aparece mais tarde, esse daqui aparece no final, esse daqui aparece aqui também no finalzinho. Aqui, depois do cara do casaco, depois do cara do casaco aqui, eu já não sei qual que é a ordem, eu lembro só da ordem certinha no começo, porque, sei lá, eu devo ter visto as gameplays de mais de YouTube e talvez eu tenha, tipo, começado algumas e parado no começo, então por isso eu devo lembrar do começo, mas do resto não direito. Mas enfim, deixei uma ordem melhorzinha aqui, mais ou menos na ordem dos acontecimentos do jogo, mais ou menos. Vamos lá, o vizinho, ele é um personagem interessante, ele serve como tutorial, né, e eu espero que no jogo final, o vizinho tenha mais destaque, né, porque ele aparece meio que vai jogar no Vasco depois nas próximas noites, e o que a gente tem mais de informação sobre o vizinho, ou mais de desenvolvimento do vizinho, é por causa da filha dele, né, que aparece. Então eu acharia legal se o vizinho tivesse mais coisa, e talvez tipo fosse um dos personagens que aparecesse na sua casa depois que a casa dele é atacada. Eu acharia legal. Ou não, às vezes ele só ser um tutorial e não aparecer mais, também não é ruim. Então assim, ele é um bom personagem tutorial, e eu gosto muito desse jogo, porque o desenho dos personagens é muito bom. Assim, tipo, eles são realistas ao mesmo tempo que não. Eles meio que estão num negócio meio uncanny, assim. Isso que é o negócio. O visual desse jogo é um terror muito interessante. Eu adoro o visual desse jogo, assim. E a música dele também, nossa, esse jogo é absurdo, Tô doido pra versão completa desse jogo, cara. Eu quero muito que lance a versão completa desse jogo. Adoro esse jogo. Vou botar aqui o vizinho em A. A gente pode descer ele depois. A menina, ela é interessante, mas assim, o fato dela não ser um visitante, porque ela não ser um visitante é muito óbvio. É lógico que assim, quando ela aparece na nossa porta na primeira noite, pra buscar o pai dela, a gente fica suspeito, assim, porque tem várias perguntas que a gente pode fazer no jogo, que é tipo, você chegou aqui seguro? Você fala um bagulho do seu pai aí, pra poder eu saber que tu é filha dele mesmo. Parada assim, saca? Então tipo, na primeira noite você fica meio cabreiro, mas depois que ela vem, você fica, não é a criança mesmo, tá tranquilo. Seria muito legal se no jogo final, na primeira noite, é a criança mesmo, e na segunda é um impostor. Isso é uma coisa que não é explorado na beta, mas se eles fizessem isso no jogo final, seria incrível. De tipo, os personagens têm versões clones, porque a gente não sabe nada dos visitantes. A gente não sabe o que são os visitantes. Pode ser que os visitantes sejam, por exemplo, não é dito que eles vêm debaixo da terra, é dito que os visitantes vêm debaixo da terra. E se os visitantes são pessoas que eram pessoas, só que morreram, foram enterradas e depois surgiram de volta? Isso poderia ser uma lore pra explicar os visitantes. Eles eram pessoas que morreram. Então imagina, a garota morre e volta como um visitante, e aí quando ela aparece na segunda noite, ela já é um visitante. Porque no primeiro jogo, não é isso. No segundo jogo, a gente não tem certeza quem vai ser quem. Então, seria muito legal se ela fosse um visitante na segunda parte que ela aparece, saca? Então acho que assim, é um personagem que tem muito potencial. E é um personagem que tem muito potencial porque ela engana, né? Se ela for um visitante no segundo jogo, ela pode enganar, porque no primeiro não era. No primeiro jogo, eu digo beta, né? Então assim, é um personagem interessante, mas ela fica atrás do vizinho, porque eu acho que o vizinho é mais... Não sei, eu sinto
que o vizinho tem mais carisma. De algum modo, assim. De algum modo. E assim, não é uma personagem que é muito desenvolvido, porque geralmente é levado pelo Fema, né? Geralmente o Fema leva ela ou o Homem-Longo, né? Cara, o cara do noticiário... Como é que era o nome dele? O repórter? Ele não tem nome, né? Eu acho. O repórter... Cara, o repórter é um bom personagem também. Ele aparece... Ele tem um olhão enorme, é legal também, acho engraçado. E, tipo, ele tem coisa de ficar aparecendo na televisão todo dia. É um personagem bom. É um bom personagem, o repórter. Cara, o Homem-Longo... Ele é melhor que o repórter. Eu acho ele legal porque, assim, tem uma imagem dele. Eu vou deixar na tela, tá? Tem uma imagem dele que tá nos arquivos do jogo. Que ele tá mais alto e meio do mal, assim. Essa imagem foi montada nos arquivos do jogo, mas ela não é utilizada no jogo. O que levanta a possibilidade de que no segundo jogo, na versão final do jogo, ele seja um visitante por causa desse bagulho aí dele ser meio do mal e tal. Dele parecer do mal nessa imagem, assim. Ou pode ser que por isso ter vazado nos arquivos, eles não façam mais isso. Até porque esse personagem, ele é um personagem que, assim, se tu tá jogando a primeira vez e você vê que ele chega na sua casa e fala: eu fui expulso de um lugar. Tu já fica: por que você foi expulso? Aí, ele fala que é porque ele é briguento e que ele perde a paciência fácil. Tu fica: vou botar uma pessoa na minha casa que é briguento, que perde a paciência fácil e que foi expulso de um lugar. E aí você começa a falar com ele e ele manda um: quase xinguei você agora, viu? Que ele tem essa fala. Então, tipo, tu fica: mano, eu não vou botar esse cara na minha casa nem ferrando, saca? Então, tipo, mano, ele tem totalmente cara de ser um visitante, saca? Ele tem totalmente cara. Provavelmente a maioria das pessoas que jogou esse jogo não deixou ele entrar porque nem faz sentido, saca? Ele é totalmente suspeito. Só que o plot dele é justamente isso. Ele não é um visitante nessa beta. Ele não é um visitante. E esse contraste dele ser um cara estranho e... inclusive ele é longo, né? Ele tem uma cara estranha. Isso faz a gente achar ele estranho. Além dele ser meio otário. Então, tipo, isso com o contraste de que no final ele não é um visitante, a gente perdeu por deixar ele embora e não ter deixado ele entrar, a gente ganha por ter deixado ele entrar, é uma parada que me faz acreditar que no segundo jogo ele vai se manter. Provavelmente eu vou falar o vídeo inteiro o segundo jogo, mas não é segundo jogo, é o jogo completo. Na beta, no jogo completo, ele provavelmente vai se manter, assim, no meu achismo, no jogo completo ele vai se manter pessoa normal. Agora, a mulher, porque eu vi que na comunidade, assim, desse jogo, que criou uma comunidadezinha, eles deram um nome pros personagens, só que eu não lembro quais foram os nomes que deram, é assim, não nome literalmente, tipo, Ricardo, Pedro, não, nome tipo, a garota, o vizinho, o repórter, o Homem-Longo, uma parada assim. Eu não sei qual que é o nome, então eu tô inventando os nomes aqui. A mulher torta. A mulher torta, ela parece simpática. Inclusive, é um contraste muito engraçado, porque o Homem-Longo, ele é babaca. A mulher é torta. Ela é simpática. Provavelmente você vai deixar ela entrar e não vai deixar ele entrar. Sendo que ela é visitante e ele não é visitante, tá ligado? Então, tipo, assim, o vizinho, ele é um tutorial? Ele é um tutorial. Mas eu acredito que tanto a mulher torta quanto o Homem-Longo, eles também servem de tutorial de um certo modo, pra dizer que, tipo, quando você pede o jogo, você entender que, tipo, nem tudo é o que parece, saca? Meio que no final não importa exatamente o que você se baseia para as pessoas serem o que são. Não importa muito o diálogo que você tem com essas pessoas. Às vezes a pessoa mais legal do mundo vai ser um visitante e o cara mais babaca não vai ser, saca? Então, tipo, acho que entra nisso de... Não adianta jogar o livro pela capa nesse jogo, de certa forma. Só que, tipo, eu acho ela menos carismática do que ele. Então acho que ela fica aqui atrás, mas ela também é um personagem interessante. Ainda mais porque quanto mais tempo você deixa ela na casa, mais você vai liberando diálogos. E os diálogos dela, você vai percebendo que ela vai falando, ela parece que não sabe que ela é um visitante. Ela realmente parece que não sabe, ela tá confusa. Isso pode revelar lore dos visitantes, de que às vezes alguns deles não sabem que são, e que às vezes eles, tipo, sei lá, agem achando que são humanos, e mesmo que eles matem pessoas, às vezes eles podem fazer isso de forma inconsciente, sem saber. A gente vai ver isso também com o cara aqui do casaco xadrez, né? Mas agora, o cara do casaco, que parece muito uma mulher, mas pelo visto, pelo que eu li na wiki e me aprofundei um pouco, é referido como ele, eu acho. Enfim, o cara do casaco, velho, ele tá com um casaco, é muito suspeito, é muito estranho, e eu quase nunca vi, assim, nas gameplays que eu vi, quase ninguém deixou o cara do casaco entrar. Então, tipo, eu não lembro de muito dos diálogos dele, assim. E eu também não achei na internet os diálogos, então, tipo, eu não lembro de muita coisa sobre ele, pelo menos não quando eu vi o jogo, porque eu vi o jogo, tipo, assim que lançou o beta, eu vi o
jogo e fui pesquisar mais sobre, porque eu gostei da ideia. E eu vi pouquíssimas informações sobre esse cara, porque quase ninguém deixou ele entrar. E eu vi gameplay de vários youtubers, tá? E quase ninguém deixou o maluco entrar, então não sei muito sobre ele. Mas assim, ele comentando, eu vi alguns diálogos que, tipo, ele comenta que ele sente frio, mesmo que o jogo esteja passando num apocalipse de calor, que é o que a gente tá passando agora, inclusive, no mundo real. Esses últimos 2 dias foram muito quentes, e eu tô passando um pouco de perrengue pra gravar esse vídeo de tier list, e eu tô tentando ficar com o ventilador ligado. Talvez o áudio do vídeo não esteja dos melhores, porque eu tenho que ficar com o ventilador ligado, porque, mano, não dá pra gravar isso aqui sem ventilador ligado. Então, enfim, esse jogo tá cada vez chegando mais perto de ser real, né? Doideira. Só falta os visitantes. Espero que não venham. Mas, ele comenta que, tipo, quando ele vê que é um visitante, quando você vai matar ele, ele comenta, tipo, agora eu entendo por que eu sempre senti frio. E, tipo, eu lembro de ler alguma coisa na wiki, né, que fizeram do jogo, de que essa afirmação não tem meio que muito a ver com a lore dos visitantes. Foi o que eu li na wiki, mas eu não lembro qual que é a base pra dizer isso. Não lembro se foi um criador, um dos ou o criador, não sei quantos são que estão fazendo esse jogo, que disseram isso. Mas assim, esse cara é um cara que eu tenho interesse em saber mais, porque pode muito bem ser, inclusive eu acho que isso vai acontecer, de que a parada dele sentir frio não importa. Provavelmente não vai ser explicado porque ele sente frio, saca? Mesmo estando num calor infernal. Eu acredito que se pá, isso vai ficar em aberto pra sempre, saca? Tem cara, me cheira a mistério que vai ficar em aberto pra sempre, saca? Então assim, mas também não é um personagem muito interessante também, porque eu também não deu pra ver muito. Esse cara que ele nem entra na sua casa, ele entra na sua casa e fica lendo umas coisas pra você. Não sei, esses personagens que não entram na sua casa, tipo ele e o cara do Fema, porque esse último aqui, a gente sabe que é um visitante, né? Mas esse aqui, a gente não sabe se é um visitante. Isso é muito interessante, porque como ele não entra na sua casa, você não tem como saber se ele é um visitante. Então, isso deixa as coisas muito mais misteriosas. E talvez tenham mais personagens no jogo final que sejam esse caso, que você não sabe se é um visitante ou não, e talvez fiquem aberto pra sempre, assim como o porquê que o cara da jaqueta sente frio, saca? Então, tipo, acho uma proposta interessante também, mas ele é... sei lá, acho que pelo mistério dele ser um visitante ou não, ele fica mais interessante do que esses dois que a gente sabe, saca? O Amogus é um visitante, mas eu acho que isso não deixa as coisas mais interessantes. Ele fica chamando os outros de vadia, e isso importa? Assim, não é dos personagens mais interessantes, mas eu acho que é aqui, ó. Acho que a mulher torta é mais interessante do que o Amogus main. Espero que ele tenha mais coisas no próximo. A mulher do husband. Cara, a mulher do husband é interessante porque, assim, acho que aqui... O que acontece? O fato dela estar com um cadáver, ser o marido dela, é um sinal que, assim, muita gente não deixaria entrar. Porque, pô, vai entrar na minha casa com um cadáver, saca? E, tipo, isso é um paralelo interessante, justamente com o cara longo. Porque, assim, tanto o cara longo quanto ela estão em uma situação meio suspeita. Tipo, será que ela matou aquele cara? Será que é legal deixar um maluco morto entrar em casa? Porque, mano, a gente não sabe. A gente não sabe se... Ó, de novo, o bagulho. Os visitantes vêm debaixo da terra. Na altura que ela aparece, eu acho que a gente já sabe que os visitantes vêm debaixo da terra. O que a gente associa com coisas que vêm debaixo da terra? Gente morta. O cara tá morto. Na primeira vez que eu vi ela com um cara morto, eu pensei, e se os visitantes vêm debaixo da terra porque eles são pessoas mortas? E se o cara levantar como um visitante e matar o pessoal? Entende? Então, assim, ela e ele são dois personagens que a gente resistiria a deixar entrar, e os dois não são visitantes. E eu acho isso engraçado, saca? Eu acho que a versão completa do jogo vai embaralhar mais isso, porque eu acho que as pessoas que mais são suspeitas não são visitantes, e as pessoas menos suspeitas são, em geral, saca? Esse cara aqui também, cara, ele entra exatamente nisso. Ele é um cara do fim do mundo. Ah, o mundo tá acabando, vai acabar tudo, e tem que acabar mesmo. Ele manda umas paradas assim, e ele não é um visitante. Ele é um cara super suspeito, juntamente igual esses dois, e não é visitante. Então tá entendendo que os caras mais suspeitos não são visitantes nessa versão do jogo? Essa é a questão. Eu acho que a versão final vai embaralhar mais isso. Às vezes, um cara babaca vai ser o visitante, um cara suspeito vai ser o visitante, e um cara legal não vai ser também. Sendo que nesse jogo parece que é justamente o que mais acontece são os extremos, saca? Que justamente não julgue o livro pela capa, mas no jogo final deve ficar mais balanceado. Talvez eles tenham feito justamente pra isso. Pra na beta ficar uma parada pra enganar mesmo, e no jogo final ficar mais embaralhado. Porque se eles fizessem um bagulho mais embaralhado aqui, no jogo final talvez eles não tivessem muito pra onde correr, porque já entregaram tudo na beta. Entende o que eu quero dizer mais ou menos? Enfim, esse cara aqui eu também não vi muita gente deixando entrar, então eu também não vi muitos diálogos dele, mas assim, ele é meio louco, ele é meio bruto, mas é uma pessoa normal. Mas eu acho ele menos interessante que o Amogus, tals. E assim, cara, o dentista, ele é dentista? Acho que ele não é dentista, ele só tem os dentes perfeitos, ele é doutor, né? O doutor
doutor, ele é um personagem interessante, tem a questão de que ele fez um negócio no dente, e eu acho que ele é o único personagem do jogo que aborda essa questão de que, cara, os visitantes têm dentes perfeitos. Ok, mas e se a pessoa fez uma coisa no dente? Aí fica complicado. Fica mais essa questão de, tipo, você tem que ver todas as coisas, né? Se você atirar por uma coisa só, você vai acabar matando o inocente. E eu acho que, assim, de todos os inocentes do jogo até agora, né, que é o Homem-Torto, a mulher do Husband e o Homem do Apocalipse, esse aqui é o que menos parece suspeito de todos. E eu acho esse personagem um personagem mais legalzinho, assim. Eu acredito que na versão final do jogo, talvez o Doutor seja um personagem mais útil, assim. Porque, tipo, a gente pensa, a gente tá vivendo um apocalipse. Tem visitantes e tem um calor extremo. Ter um doutor em casa é interessante. É o que a maioria das pessoas que eu vi jogando pensam, né? Vão ter um doutor em casa, que é legal. Só que as habilidades de doutor dele não são úteis no jogo. Talvez no jogo final, as habilidades de doutor dele sejam mais exploradas. E isso seja mais interessante. Isso talvez seria mais interessante ainda se ele fosse visitante do segundo jogo. Mas enfim, ele abordar o bagulho do dente é legal também. E cara, eu tô sentindo todos os personagens, eu vou deixar aqui no final que eu vou ter que jogar uns negócios mais pro alto. Eu acho que eu vou fazer isso agora, né? Cara, o Homem Longo é muito interessante. Ele é muito engraçado, né? Quando você deixa ele entrar, porque ele é todo brutamontes, assim, todo bundão, assim, te enche o saco, fica puto que você tá pedindo pra ver a parada dele, pra ver se ele é visitante. Acho que ele e o doutor são personagens interessantes. A mulher do Husband também é um personagem interessante, porque, pô, tá carregando um cadáver. Acho que, assim, os personagens que estavam aqui sobem. E ela fica aqui porque eu não sou tão fã da menininha, não. E eu acho que isso aqui sobe pra aqui. Pronto, tá ótimo, tá ótimo. Sabe quando você... Não sei se vocês fizeram muita trailer na vida, mas quando eu faço trailer, eu sinto que dá, tipo, um estalinho na cabeça quando eu sinto que fiz direito, saca? Tipo, é isso. E eu acho que é isso. Eu acho que aqui, por enquanto, é isso. Esses personagens aqui são em bom, esses daqui são kicks. E eu acho que é isso. Esse cara aqui, eu acho ele muito interessante, porque justamente o fato de que ele fica, não, a gente tem que matar os visitantes, mano, a gente tem que acabar com os visitantes, cara. Esses visitantes são os bostas, eu não gosto dos visitantes, tá ligado? Esse cara, por ele ser assim, eu suspeitei dele desde o princípio, tá ligado? Por ele ser muito, vamos matar os visitantes, e aí você fala que vai matar ele e você volta atrás e fala, é isso aí, a gente tem que reservar esse tipo de atitude pros visitantes. Ele era muito suspeito, cara. Por ele ser tão do contra, ele era muito suspeito. E assim, por essa questão de que provavelmente os personagens no jogo final vão mudar, eu acredito que no jogo final esse cara vai ser pessoa normal. Eu acho que no final ele vai ser pessoa normal no jogo justamente porque ele é muito suspeito. E aí vão trocar pra ele ser um cara normal no final do jogo, que ele realmente odeia os visitantes e quer matar todos. Então, tipo, eu acho que no jogo final ele muda, saca? Mas assim, eu acho que assim, ele ser tão assim incisivo me irrita um pouco, assim. Mas não que se torne nele um personagem pior. Tanto que ele tá aqui na frente dos outros aqui que são mais... Não tem mais muito a oferecer. Esse cara aqui e essa véia, eles também, eu sinto que eles... Como eles vêm nas últimas noites, assim, acho que é tipo no finalzinho, são os últimos personagens a vir. Eu acho que exploraram mal eles. Porque justamente os personagens... Acho que é literalmente isso, na real. Por os personagens da primeira noite ou da segunda terem vindo justamente nesses primeiros dias, a gente tem mais informações sobre eles. Por ter mais informações sobre eles, tem até mais diálogos, assim, tem mais contexto, tem mais dias que se passaram, eles ficam mais interessantes do que os personagens que apareceram depois. E esses daqui são dois personagens que não me bate bem. Inclusive essa mulher, ela tem uma aparência que me pega tão errada, assim. Tipo, ela é bizarra de uma maneira diferente, assim. Todos os personagens são bizarros, mas ela parece meio psicopata de um modo estranho. Ela tem uma cara meio psicopata de uma maneira esquisita e ela realmente é visitante. Enquanto esse cara aqui não é. Mas eles são dois personagens que... Sabe? Não parece ter muita coisa interessante mesmo. Agora, o Fema. O Fema é interessante porque, cara, o Fema é justamente uma das coisas que eu quero que seja explorado no jogo final, tá ligado? Pra gente entender o que eles estão fazendo. Porque, mano, às vezes o Fema é controlado por visitantes, cara. Saca? Então, tipo, pá. E o visitante. O visitante, ele é um personagem interessante, mas não tanto. Porque, assim, ele é o personagem feito justamente pra você não esquipar o jogo inteiro. Porque, pensa, o jogo diz, você tem que deixar pessoas boas entrarem na sua casa, pessoas que não são visitantes, e não deixar visitantes entrar na sua casa. Aí você pensa, se eu não deixar ninguém entrar, não vou correr nenhum risco, fico aqui sozinho, saca? Só que você não pode fazer isso, porque se você ficar sozinho, esse cara te mata. Então, tipo, ele é o recurso pra impedir que você não fique se escondendo e não deixe ninguém entrar, saca? Então, ele é só isso, digamos assim. Ele é um recurso pra isso. E por mais que ele apareça na janela lá, tendo matado uma galera e tudo mais, ainda assim, eu acho que ele ainda é só um recurso que precisava ter pro jogo rodar, saca? Ele pode... Eu acho que seria mais interessante se ele fosse mais incisivo nos próximos jogos, assim. Nos próximos jogos,
no jogo completo. Se ele fosse mais incisivo, um personagem que, sei lá, aparece mais vezes, você escuta batendo na janela, sabe essas coisas assim? Ele poderia ser mais interessante se ele aparecesse mais, entende? Então assim, eu acho que falta ele ser um pouco mais incisivo, assim, pra ele ficar um personagem mais acima. E assim, é doido que eu botei o vizinho aqui, sendo que, sei lá, eu gosto do vizinho por algum motivo, não sei porquê. Ele é um personagem simpático, tutorial, achei interessante, assim, eu acho que o que falta no vizinho e no visitante é uma parada que o repórter tem de sobra, que é aparecer muito, saca? Se fosse dividida a tela entre esses personagens um pouco mais, o vizinho aparecesse depois e o visitante fosse um pouco mais incisivo, acho que seria mais legal. E assim, tanto o visitante quanto o Fema são pra dificultar o jogo, né? Assim, o visitante pra impedir que você vença o jogo da maneira mais fácil do mundo, né? Mas o Fema é pra dificultar, porque o Fema sempre vai levar pessoas que não são visitantes da sua casa, então dificulta o jogo, né? Então enfim, agora eu vou descer os personagens. Eu não gosto desse personagem, eu não gosto desse. Na real, não gosto desse. Acho que é isso. Acho que essa é a lista. Essa é a lista. Acho que é isso que eu acho dos personagens desse jogo. No próximo jogo vão ter mais personagens. No próximo jogo, não. Na atualização desse jogo, na versão completa, teremos novos personagens. E eu volto pra fazer mais uma tier list aí com os personagens diferentes. Mas isso aqui é a minha impressão do beta, tá? É a minha impressão do beta. Adoro esse jogo e espero que venha muito mais.